graça e paz vos sejam multiplicadas no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Hoje nós vamos justamente falar sobre esta situação. Como conhecer Jesus, a sua obra e a dimensão imensurável. Não se pode medir com o entendimento humano o tamanho da bênção que nós recebemos ao conhecer a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Para isso, nós vamos fazer um quadro geral e entendermos desde o princípio. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 17, ele nos diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Este versículo, creio que é um versículo que praticamente todo cristão tem conhecimento. E o que nós queremos conversar sobre esta situação no dia de hoje é que talvez, assim como eu, você pode ter tido, talvez por muitos anos na sua vida, o entendimento, sim, de que este pecado que Adão cometeu produziu a morte na vida dele. E a partir daí, ele produziu filhos em morte, que nasciam debaixo desta morte. E que morte é esta, Marildes? Porque ao fim, a Bíblia diz que ele, no dia que comesse, ele morreria. Mas todos nós sabemos que Adão morreu com mais de 900 anos, muito depois deste evento. Então, a que morte Deus se referia? Quando Deus cria Adão, forma Adão do barro com as suas próprias mãos e sopra nas narinas de Adão, colocando nele a sua essência, o espírito que transforma aquela alma que está aí em um ser vivente. Deus impregnava esta criação com a sua imagem, com a sua semelhança, com o seu DNA, com a sua vida, com as mesmas características dele. O que estava aí sendo formado era a extensão do próprio Deus. Então, Adão, em verdade, ele não somente produziria filhos, e não seríamos como filhos de Deus se tivesse Adão mantido aquela condição sem haver pecado. Ele não deixaria de ter esta dimensão que foi criado para ter. Mas no momento em que... Por quê? Porque não era somente nascer do útero de uma mulher. Junto com aquele nascimento físico, de um corpo físico que foi formado no ventre de uma mulher, vinha a carga genética da vida espiritual de Deus, que foi colocado em Adão para os demais que iam nascer a partir dele. No momento em que Adão come do fruto e desobedece o comando, a ordem de Deus, ele em verdade morre espiritualmente. O espírito de Adão deixa de ter a semelhança, a imagem e a característica, a essência de Deus deixa de habitar aquele espírito. Então agora o espírito do homem estava morto. E o homem que agora
antes tinha esta vida, tinha esta essência, tinha este DNA, tinha esta mesma característica, os mesmos propósitos, as mesmas objetivos, que tinha isto como algo que dominava a sua mente, que dirigia a sua mente, que o seu corpo trabalhava em linha e que esse espírito, recebendo esta essência, tendo esta intimidade, convivência e comunhão com Deus, ele impregnava o espírito do homem com esta vida, com todas estas qualidades, e isto fazia com que a alma deste homem tivesse clara a figura de quem ele era, por que ele existia, qual a razão de ser, o que ele deveria fazer. Tudo estava perfeito. E o corpo dele também atuava em linha. E aí estava a outra árvore, a árvore da vida, que também ele se servia e, portanto, ele teria vida eterna nesta condição de imagem e semelhança de Deus, tendo a vida de Deus, a essência de Deus. A isto Deus se referia quando ele dizia: se você come desta árvore do bem e do mal, você vai morrer neste dia. E morreu. No dia em que ele tomou aquele fruto e comeu, ele morreu. Deixou de ter a essência de Deus. Deixou de ter intimidade e comunhão com Deus. Deixou de ter vida. E estava morto. A um que tinha o seu corpo, a um que ele tinha as mesmas condições mentais de inteligência, de tudo que Deus entregou para ele, ele passou a não ter esta comunhão com o seu Criador e já não tinha a essência de Deus na sua vida. Quando ele deixa de ter isto, quando ele passa a transmitir agora para os seus próximos filhos, ele já não passa esta essência do Espírito de Deus, ele já não passa vida. Então agora, a partir daí, todos os seres humanos que foram criados nesta terra e que passaram a ser engendrados ou aí formados no ventre de uma mulher, eles estavam gerados no pecado, na morte. E este espírito estava morto. Ainda que um corpo se desenvolvia, crescia no útero, nascia, seguia crescendo, e no espírito, este espírito estava morto. Não tinha intimidade, nem comunhão, nem ligação com Deus. E estando nesta condição, Adão fez com que a humanidade sim crescesse, possuísse a terra, tudo que nós sabemos, e assim se passaram 42 gerações de corpos que estavam habitados por um espírito morto. E durante este período, Deus veio criando e fazendo todo um entendimento no mundo para que o mundo chegasse a entender a condição em que ele se encontrava. Porque no momento em que o homem morre, ele perde esta condição de entender o seu Criador, conhecer o que é, qual é o propósito de Deus para a sua vida, e passa a estar sem direção neste mundo. E estando nesta condição, Deus foi produzindo todo um plano para a redenção do ser humano, para resgatar ele desta condição de morte no seu espírito, para voltar a ter a vida, que é a ligação ou a comunhão com o seu Criador. Em 1 Coríntios, capítulo 15,
versículo 45, diz assim a palavra do Senhor: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. E aqui eu gostaria que você realmente pusesse muita atenção. Todos nós que conhecemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, reconhecemos a obra que Ele fez na cruz. Jesus é este último Adão, porque assim como por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem foi feita a redenção e foi feita o perdão deste pecado para toda a humanidade. Então, assim como por Adão entrou a morte e houve esta desconexão espiritual entre o espírito do homem e Deus que o formou, que o criou, passando ele a estar morto no seu espírito, agora, através de Cristo, existiu esta reconexão. Então, Cristo, ele é o Espírito vivificante. É através de Cristo, quando eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador, e entendo e aceito que a obra que Cristo fez na cruz é o único caminho para que eu possa voltar a acessar esta comunhão com Deus, que produzirá vivificação do meu espírito. Então, este espírito vivificante vivifica o meu espírito. Assim como Adão fez com que o pecado de Adão fez com que eu perdesse a característica de vida no meu espírito e passasse a estar morta espiritualmente, agora Jesus, ele tem a condição de produzir que o meu espírito possa ressuscitar, viver. E aqui é onde eu gostaria que você pusesse muita atenção. Nós vamos ler alguns textos de Efésios, e já na semana passada, ou retrasada, nós conversávamos sobre a importância de entendermos Paulo é a pessoa que teve sua vida dedicada depois que ele aceitou a Cristo e entendeu que Jesus era o Messias. Ele se dedicou a conhecer qual era o poder que aconteceu, que operou na vida de Jesus, na ressurreição. E ele é a pessoa que desvenda e traz a realidade para a igreja sobre o mistério. Ele fala que isto era um mistério que esteve oculto por todas estas gerações, 42 gerações, que viveram homens e mulheres nascendo, tendo filhos e criando e morrendo e nascendo outras gerações. E estas gerações traz gerações de homens e mulheres com um espírito morto dentro de si. Um corpo que nascia, crescia, morria, porém o seu espírito morto. E chega o tempo, a plenitude dos tempos, onde Deus decide cumprir a sua promessa. E veja o que diz em Efésios, no capítulo 1, versículo 3 de Efésios, vamos ler, esta é a promessa de Deus para esta igreja, para o seu povo. Olha o que diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, a partir daqui, quando Jesus faz o sacrifício na cruz, ele paga com a sua morte
a nossa dívida, que era uma dívida que deveria ser paga com morte. Quando você deve dinheiro a uma pessoa, esta pessoa quer receber dinheiro pela dívida que você tem com ela. Quando você deve um carro para uma pessoa, a pessoa quer receber um carro. Quando você deve uma casa, a pessoa quer uma casa. Nós devíamos a nossa morte como pagamento. Diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte. E que o pecado não poderia ser expiado a não ser com derramamento de sangue. Então, para que pudéssemos ser limpos e diante de Deus poder restaurar esta condição de pecado que nascemos por ser descendentes de Adão, deveria ser feito com a morte e com derramamento de sangue. Então, Jesus vem e ele morre a nossa morte. Ele tem que pagar com a morte a dívida que nós tínhamos de morte. Derramar sangue para que pagasse pelo sangue que nós deveríamos ter derramado por causa do pecado. Porém, é aqui onde eu quero que você coloque atenção. Para nós, às vezes, o Getsêmani, aquele jardim que Jesus foi depois da última ceia com seus discípulos e que ele esteve orando e que ele esteve aí pedindo a Deus que, se possível, passasse aquela copa dele, nós sempre pensávamos, ou talvez sempre dirigíamos este entendimento para a morte física de Jesus. Porque Jesus teria que passar por açoites, passar por toda aquela vergonha, ser humilhado, que batessem nele, que fizessem ele carregar a cruz e que chegassem a crucificar ele, assim como aconteceu. E muitas vezes, talvez nós tenhamos tido esta visão que sim, aconteceu a morte física, aconteceu, mas nós precisamos entender algo. Se Jesus veio para pagar a morte do homem, ele deveria pagar a morte espiritual que o homem teve. E a morte espiritual que o homem viveu naquele dia, Adão, quando ele comeu aquele fruto, e que todos nós, quando nascemos neste mundo como humanos, descendentes de Adão, a herança que Adão nos deixou foi morte espiritual. Desconexão, falta de comunhão com Deus. Se quisermos fazer a definição da morte espiritual, ela é a separação de Deus, estar separados de Deus. Quando venha o juízo e que sejam enviados para o inferno os que não aceitaram a Cristo e que não vão estar no céu, eles serão separados de Deus. Não é que este espírito deixará de existir, não. Ele vai existir eternamente, porém no inferno, separado de Deus. Nunca mais, pela eternidade, sempre não poderão mais estar unidos a Deus. Isto é a morte espiritual. Quando Jesus suou sangue e pediu a Deus que, se possível, passasse esta copa dele, ele estava dizendo ao Pai: por favor, Pai, se possível, que eu não tenha que viver este momento de estar separado de você. Eu não sei quantas vezes você pensou neste quadro e entendeu esta realidade, de que para que Jesus pagasse pelos nossos pecados e pagasse o preço que os nossos pecados requeriam, que é a morte, porque assim como morremos espiritualmente,
Jesus teve que morrer espiritualmente, ou seja, Jesus teve que deixar de ter esta comunhão e a essência de Deus. Jesus deixa de ter esta imagem. Já se imagina Jesus perder a imagem, a semelhança, a essência de Deus no seu espírito? Para mim, isto é algo que faz com que você tenha uma visão muito diferente do que significou o sacrifício de Jesus. Talvez nós tenhamos levado o sacrifício de Jesus ou entendido ele somente no nível físico. Não quero dizer que ele não sentiu as dores físicas. Você encontra livros explicando a nível físico, os médicos explicando tudo o que aconteceu, que um corpo físico possa chegar a este nível de estresse, a chegar a que os seus poros se dilatem ao ponto de suar sangue. Isso já foi explicado pela medicina. Existem muitos médicos explicando isto. Porém, eu entendo que aquela morte que ele sabia que ia viver estava muito acima desta dor física. A dor que afligia o coração de Jesus e que ele pedia ao Padre por 3 horas incessantemente que afastasse dele, era que ele tivesse que perder esta intimidade, esta comunhão e esta essência, a imagem e semelhança com o seu Pai, por um segundo, aunque seja. Isto é o que ele queria, que não tivesse que viver este momento. Talvez nós nem imaginemos a dor que isto significava para o nosso Salvador. Porque talvez nós nem consigamos imaginar o que significa estar em comunhão plena com Deus, o nosso Pai, aquele que é o Senhor do universo e que decidiu que nós existiríamos para a honra e glória dele e que tem todo o prazer em ter a nós como seus filhos e que por amor fez isto e sabendo que o seu próprio único filho, unigênito, ele pagaria com a própria separação dele para poder voltar a conectar nossos espíritos com o Pai. Mesmo com todo este sofrimento e este entendimento, ele não desistiu de fazer cada um de nós e de confiar e dar esta oportunidade para resgatarmos esta condição de imagem, semelhança e a essência de Deus fluindo através do nosso espírito. Esta foi a morte que Jesus viveu. Este foi o momento que Jesus desesperava em pensar de estar sem esta comunhão íntima com o Pai e de estar desconectado com o seu Pai. Ainda sabendo que Deus jamais deixaria ele naquele estado pela eternidade. Ele tinha certeza do final da obra que Deus tinha começado e que haveria a ressurreição, porque ele anunciava: eu vou estar como Jonas. O único sinal que será dado é que eu vou estar 3 dias como no útero da terra, no sepulcro. 3 dias e 3 noites. E se você vai aos relatos bíblicos, você vai encontrar Jesus cumprindo todos os rituais que eram feitos, tudo que foi profetizado e que foi feito pelo povo israelita como festas bíblicas, em verdade estavam plasmando a obra da redenção que Cristo estaria fazendo pela humanidade. E assim como o cordeiro que morria naquela hora,
o começo da festa dos pães ázimos, sem fermentos, Jesus cumpriu. No momento em que se estavam matando os cordeiros no templo, ele estava morrendo na cruz. No momento em que eles entravam para cear e fazer a Páscoa e comer aquele pão asmos por 7 dias, ele naquela noite foi enterrado, naquele final de tarde, colocado naquele sepulcro. E ele cumpre este tempo. E então ele ressuscita na festa das primícias, que era o dia posterior ao Shabat da semana. E assim se cumpriu. Jesus fez tudo que era um ritual, como uma forma didática de Deus, ensinando como seria, Jesus cumpriu com a sua vida. Mas o que eu quero que você coloque atenção, ele não permaneceu naquela condição de morte espiritual. Ele viveu a morte espiritual, a perca da essência de Deus no seu próprio espírito, para pagar pela sua morte espiritual. E ele faz isto para que, na mesma forma como ele pagou com a morte o não estar mais conectado a Deus, no momento em que o Espírito Santo é enviado pelo Pai, ali naquela, debaixo da terra, buscando aquele Espírito de Jesus, ao vivificar este Espírito novamente, não estava Jesus somente ressuscitando em carne, ele estava ressuscitando o espírito do homem que havia sido morto no Éden pelo pecado. Agora, Jesus não era somente ressuscitado no seu físico, o seu espírito, ele era o primeiro ser humano que morreu no espírito e que, com o espírito morto, separado de Deus, agora era vivificado pelo Espírito Santo e voltava a viver, ressuscitava o primeiro espírito humano que esteve morto, para não ser mais unigênito, agora ele passava a ser o primogênito de muitos irmãos que também seriam vivos no seu espírito. Teriam um espírito conectado com Deus, imagem e semelhança de Deus, para poder, nesta terra, estarem sim revestidos com um corpo humano, porém no seu espírito serem imagem, semelhança e ter a essência de Deus vivo, em vida, caminhando nesta terra. Porém, existem maiores bênçãos que vieram com esta condição que Cristo conquistou. Efésios, no capítulo 1, no versículo 9 e 10, ele diz aí, falávamos sobre o fato de que no versículo 3, ele mostra como que estão, aqui ele diz, vamos ler o versículo 3, capítulo 1 de Efésios, versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, ele não somente ressuscita o espírito do ser humano, e isto acontece quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você já ressuscitou no seu espírito em Cristo, para em Cristo estar com ele, reinando nas regiões celestiais, aí, como ele disse, com toda sorte de bênção espiritual. Então, ele nos leva a um nível muito mais alto que aquele que tinha Adão. Adão, ele tinha autoridade sobre a terra e estava sobre a terra como que governava. Porém, em Cristo, quando eu agora ressuscito no meu espírito, nasci de novo no meu espírito, eu passo a ter não somente o governo na terra, pelo nome de Jesus, como também a autoridade para governar
os lugares celestiais. E isto é o que os demônios odeiam. Isto é o que eles não querem que você saiba. Isto é o que o inferno não quer que você descubra. Porque se você, como igreja de Cristo, descobre isto, acabou a força de todos os nossos adversários. Acabaram todos os nossos contra-ataques, porque nós atacaremos e nós já somos mais que vencedores. Aí veja o que ele diz no versículo 9 e 10 do mesmo capítulo 1. Ele diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, em Cristo, quando ele ressuscita em seu espírito agora, como um espírito que era humano e que passou a ter vida como um ser humano, porque ele se encarnou em um humano, agora ele ressuscita para levar todos os que vão ser filhos dele, a partir daí, ao aceitarem a ele como seu Senhor e Salvador, para esta condição, de terem esta condição de estar todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, convergindo em Cristo. Então não existe outro caminho, somente Cristo pode fazer isso. Efésios capítulo 1, versículo 17 ao versículo 23, ele nos diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Não sei se você entendeu o tamanho do presente, da bênção, da magnitude do que Deus fez a nosso favor no momento em que ele decide que através de Cristo e em Cristo ele daria não somente agora para ele, mas também para todos aqueles que o aceitassem como seu Senhor e Salvador, para todo aquele que reconhecesse este sacrifício que ele fez, para todo aquele que entendesse que ele morreu a sua morte, pagou com seu sangue pelo sangue que você deveria derramar, e que é através da ressurreição dele que o Espírito Santo, ao vivificar o Espírito de Cristo novamente, ou seja, voltar a conectar ele com o Pai, a partir daí todos os que o seguem fariam ou teriam esta mesma condição, como ele diz aqui, ele encheria tudo com todas as coisas. Então ele quer entregar a você o mesmo que ele recebeu de Deus. Ele quer fazer de você co-herdeiro de Deus com ele.
Para ele, Deus fez todas as coisas, Deus fez tudo para o seu filho. E agora o seu próprio filho decidiu que vai compartilhar com você tudo isto. Olha o que ele diz aqui mais. No capítulo 2, versículo 6, diz assim, até o versículo 18, ele diz assim, é muito lindo. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, ele já ressuscitou o seu espírito no dia que você aceitou a ele como seu Senhor e Salvador. Ele não vai ressuscitar você no dia que ele volte, na segunda vinda. Isto é uma questão já do revestimento de um corpo, mas o seu espírito ressuscitou juntamente com ele no dia da sua conversão. E ao ressuscitar juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Veja, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E agora essa última partezinha, eu quero que você tome atenção a algo. Às vezes nós temos uma certa rejeição com o povo judeu, como se o povo judeu fosse, aquela coisa que matou Jesus e tudo mal que fizeram e tal. Não, quem matou Jesus foi o seu pecado, o meu pecado, e ele morreu a minha e a sua morte para que eu não tivesse que morrer ela. Porém, Jesus era, como nascimento humano, judeu. E sim, se você ler a Bíblia inteira, de Gênesis ao Apocalipse, você vai encontrar no Antigo Testamento mais de 2 vezes sendo falado, não, Israel, e no Novo Testamento mais de 70 vezes, e você vai encontrar o judeu também sendo nomeado, e o cristão só existe 3 menções dele no Novo Testamento. Isso quer dizer que se nós falássemos sobre Bíblia e acreditássemos e sabemos que esta é a palavra de Deus, ela é um livro judeu, escrito e com as promessas para o povo judeu, e que sim, o povo judeu é o povo que Deus levantou de todos os povos. Ele fez um povo para ele, para através deste povo, ele mostrar como é que deveriam se comportar os povos. Então veja o que acontece nesta última parte. Paulo aclara esta situação para os que não eram judeus e para os que eram judeus, como estava essa discussão aí entre agora judeus que aceitavam o sacrifício de Jesus já, e os gentios que sim, não eram judeus de nascimento, mas aceitavam o que este judeu tinha feito na cruz a favor deles. E veja o que diz no versículo 11, até o versículo 18 do capítulo 2 de Efésios. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisos, ou incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunhão de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Porque por mais que nós queiramos falar o que seja, as promessas e as alianças que estão contidas neste livro foram feitas com
patriarcas com homens judeus, e estão estabelecidas para judeus. Porém, ouça o que ele diz aqui, isto estava naquele tempo, mas agora, em Cristo, versículo 13, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou para paz a vós outros que estáveis longe, os gentios, e paz também aos que estavam perto, os judeus. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Em um Espírito. Então, Israel, os israelitas e os gentios, hoje somos um através do Espírito. Porque é esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus que vai ressuscitar o nosso espírito. Então, o Espírito que ressuscitou a Jesus ressuscita tanto o espírito do judeu que reconhece que ele é o Messias, como o espírito dos que não somos judeus por carne, por nascimento, para nos transformar em um só povo, em um só homem, através desse Espírito. Já não judeu nem gentil, não existe mais isso. Não existe outro povo, agora só será um só povo. Povo de Deus. Os filhos de Deus, que somos adotados como filhos por estarmos agora reconciliados com Ele, através da ressurreição que acontece no nosso espírito, através do poder do Espírito Santo. Assim como Ele fez com Cristo, Ele fez conosco. E o último texto, em Colossenses, no capítulo 1, versículo 26, ele diz assim, capítulo 1, versículo 26, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Que eu dizia a vocês, existia um mistério que ele não deixou nem os anjos saberem, e que só foi revelado depois da ressurreição de Cristo. E aqui ele diz, versículo 27, do capítulo 1 de Colossenses, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Quero ler em outra versão esse mesmo versículo, versículo 27. Ele diz assim, este mistério de Cristo, incorporado dentro de nós, torna-se um tesouro celestial de esperança, cheio de riquezas de glória para o seu povo. E Deus quer que todos o conheçam. Já não é somente para um povo, é para todo aquele que crê em Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. E Cristo, esta ressurreição do nosso espírito que Cristo pagou com a sua morte espiritual para
para ser ressuscitado e a partir daí ser o primogênito, a primícia, que era a festa que ele ressuscita na festa das primícias, que era a cevada, os primeiros molhos que recolhiam do campo, mas aquilo, quando aquele sumo sacerdote chacoalhava aquilo no templo, eles estavam dizendo: esta é a primeira colheita de muitas que vão vir, muitos virão e nós somos as outras colheitas que vieram depois desta primícia. Jesus é o primogênito dos mortos, ressuscitou no Espírito, voltou a ter imagem e semelhança do seu Pai, voltou a ter a essência do seu Pai para impregnar, e agora os que nascem de novo, ele falou para Nicodemos: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Agora eu posso nascer de novo no meu Espírito quando eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador, e quando eu nasci de novo, eu tenho todas estas promessas, as alianças, tudo que foi determinado por Deus e que foi feito durante todas estas gerações, utilizando o povo judeu, os patriarcas, os profetas, os reis, os sacerdotes, para através deles ir ensinando isto. Ele cumpriu tudo em Jesus, mas não somente para entregar aos judeus, aos israelitas, para entregar a todo aquele que crer. E para fazer o que quando eu creio e que eu recebo isto? No momento em que isto acontece, eu volto a receber de Deus o nascimento do útero espiritual, do DNA espiritual, que é para todo aquele que crê nele. E ao ter este DNA, eu posso parecer com Deus, falar como Deus, andar como Deus, agir como Deus, reinar como Deus nesta terra. Isto o diabo não esperava, que este era o plano de Deus, o mistério que ele reservou oculto, até dos profetas, dos anjos, ninguém sabia. E no momento em que isto aconteceu, o inferno tremeu. Ele falou, porque eles estavam celebrando e dizendo: conseguimos matar ao Filho de Deus, Deus mesmo, assim como um dia matamos ao homem, Adão, e todas as suas gerações que nasceram depois dele, agora matamos ao Filho de Deus. E quando ressuscita o Filho de Deus no Espírito, e a partir daí ele diz: e eu não serei o único, eu serei o primeiro de toda a multidão que virá depois de mim. Hoje, a Igreja de Cristo é um espírito vivo, imagem e semelhança de Deus, com a essência de Deus, que está andando sobre esta terra, para impregnar esta terra da forma como Deus fala, como Deus age, como Deus atua, como Deus se move e como Deus reina. Venha o teu reino. Isto é o que Deus fez e faz através de mim, através de você e através de todos os que aceitem a Ele como seu Senhor e Salvador e decidam que esta graça será multiplicada pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.